Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio deste Regresso a Casa, um podcast que se centra na importância do lar nas nossas vidas. Estamos no Natal e nós, seres humanos, somos uns contadores de histórias. E uns que contam e outros que ouvem. Mas, de facto, o storytelling é algo que passa de gerações em gerações e é que através das histórias que muitas das vezes conseguimos passar uma ideia que vai devagarinho germinando dentro das pessoas que ouvem. E no que toca às histórias dos mais velhos para os mais novos, ainda mais isso se nota. Hoje trago-vos, claro, um conto de Natal. Um conto de Natal do britânico Charles Dickens. Viveu de 1812 a 1870. Está certamente entre as histórias mais difundidas da literatura ocidental. O enredo traz-nos a figura de Scrooge, um rabugento homem de negócios de Londres, sovina e solitário, que não demonstra um pingo de bons sentimentos e compaixão para com os outros. Não deixa que ninguém rompa a sua carapaça e preocupa-se apenas com os seus lucros. No frio natalício, ele é visitado pelo fantasma de Marley, seu sócio, morto há algum tempo. Esta visita muda a sua vida. A história foi escrita entre outubro e novembro de 1843, para ser publicada em capítulos de jornal, com ilustrações de John Lynch, em dezembro do mesmo ano. O enredo é-nos familiar e foi filmado várias vezes, passado para a televisão e adaptado para o teatro infantil, transformado em desenhos animados e até em histórias aos quadradinhos. Até mesmo a figura de Scrooge teve descendentes, já que o nome original do Tio Patinhas, personagem da Walt Disney, era Uncle Scrooge. Mas passemos à história ela própria. Certo dia, como fazia todos os dias, só que este dia era véspera de Natal, o velho Scrooge estava a trabalhar no seu escritório, todo atarefado. Era um dia frio, triste e nevoado. Dava para ouvir as pessoas lá fora no beco, andando para lá e para cá, batendo com as mãos no peito e sapateando com força na calçada para se aquecerem os pés. Os relógios da cidade tinham acabado de dar as 3 horas, mas já estava tudo completamente escuro. Aliás, o dia todo não havia sido muito claro. O sol tinha estado muito tímido. Dentro das janelas dos escritórios vizinhos brilhavam velas com manchas avermelhadas num ar denso e avermelhado. A neblina infiltrava-se por todas as frestas e buracos de fechadura e era tão espessa lá fora que, apesar de o beco ser estreito, as casas do outro lado pareciam fantasmas. Ao ver aquela nuvem pesada baixando e escurecendo tudo, qualquer um pensaria que a natureza morava ali por perto e fabricava cerveja sem parar e soltava todo aquele vapor. A porta do escritório de Scrooge estava aberta, para que ele pudesse controlar o empregado que copiava cartas num minúsculo cubículo, uma espécie de poço. Na sala de Scrooge havia um fogo aceso, mas o do seu empregado era tão minúsculo que parecia feito de um único bocado de carvão. Entretanto, ele não podia reavivar este fogo porque Scrooge guardava a caixa de carvão em seu escritório e já tinha avisado que, se ele ousasse entrar lá com a pá, seria imediatamente demitido. Assim, o empregado dava mais uma volta no cascol branco e tentava aquecer-se na chama da vela, objetivo que jamais alcançava. "Feliz Natal, tio! Que Deus o abençoe!" exclamou a voz alegre do sobrinho de Scrooge, tão repentinamente que parecia ter saído do nada. "Bah!" disse Scrooge. "Que parvoíce!" O jovem estava tão afogueado pela rápida caminhada no meio do nevoeiro e da neve que todo ele reluzia. O seu rosto estava em brasa, os seus olhos cintilavam e o seu hálito soltava um vapor enorme. "Parvoíce o Natal, tio?" disse o sobrinho. "O senhor está a brincar?"
Claro que não, replicou Scrooge. Que motivos tu tens para estar feliz, sendo tu tão pobre? Se for por isso, que motivos tem o senhor para estar tão mal-humorado? Que razões para estar tão razinga, sendo o senhor tão rico? Respondeu o sobrinho alegremente. Scrooge, sem encontrar resposta melhor, disse apenas: Ora, que parvoíce! Calma, tio, não se irrite por tão pouco. E como posso eu não me irritar num mundo cheio de imbecis? Exclamou o tio. Ora, Feliz Natal, basta-te Feliz Natal, o que é o Natal para ti, se não é época de não teres dinheiro para pagar sequer as tuas contas? É época de tu te dares conta de que estás um ano mais velho e nem uma hora mais rico. O momento para fazer um balanço nos livros da contabilidade e ver que cada item, nestes 12 últimos meses, só te trouxe prejuízo. Por mim, continuou Scrooge, indignado, cada idiota que saísse por aí a desejar Feliz Natal deveria ser fervido, misturado junto com o seu bolo de Natal e enterrado com um galho de pinheirinho no coração. Isso sim. Tio, suplicou o sobrinho. Meu sobrinho, respondeu o tio acidamente, passa o Natal como bem entenderes e deixa que eu passe o meu à minha maneira. Como à sua maneira? O senhor não o passa de maneira alguma. Então deixa-me em paz e tira dele um bom proveito. O mesmo proveito que sempre tiraste, disse Scrooge. Muitas coisas boas aconteceram-me sem que eu tirasse proveito algum. E o Natal é uma delas, replicou o sobrinho. Apesar de ser uma festa sagrada, não a vejo somente assim, mas também como uma época muito agradável. Uma época de gentileza, perdão, caridade e alegria. A única que eu conheço. Ao longo do calendário anual em que os homens e as mulheres parecem abrir, de boa vontade, os seus corações fechados e pensar nas pessoas mais pobres como seus legítimos companheiros de viagem até ao túmulo. E não como uma raça estranha viajando para um outro lugar. Por isso, tio, embora o Natal nunca tenha colocado uma moeda de ouro ou de prata no meu bolso, ainda acho que ele me fez e fará ainda muito bem. E que Deus o abençoe. O empregado, sem se dar conta, aplaudiu lá do seu cubículo. Percebendo imediatamente a gafe cometida, começou a mexer no fogo e acabou apagando o resto da chama que ainda restava para o aquecer. Se eu escutar mais um pio, você irá festejar o Natal no olho da rua, xingou Scrooge. Depois virou-se para o sobrinho e acrescentou: Tu és realmente um orador extraordinário. Por que não te candidatas ao Parlamento? Não se zangue, tio, e deixe-se disso. Vamos, venha cear connosco amanhã. Scrooge disse que preferia mesmo era ir para o... Sim, é isso mesmo. Pronunciou a frase toda e disse que preferia ir para o inferno do que ir cear com eles. Mas porquê? Insistiu o sobrinho. Porque tu te casaste, afinal, foi a resposta do Scrooge. Porque me apaixonei? Porque te apaixonaste, resmungou Scrooge, como se essa fosse a única coisa do mundo ainda mais ridícula do que um Feliz Natal. Tenha um bom dia, sobrinho. Um momento, tio. Você nunca me visitou antes do meu casamento, porque agora usa isso como desculpa para não vir. Tenha um bom dia, repetiu Scrooge. Não quero nada do que é seu, não estou a pedir-lhe nada, porque não podemos ser amigos. Tenha um bom dia, já disse. Sinto muito, do fundo do coração, pela sua teimosia. Nunca nos desentendemos, ao menos por minha culpa. Tentei uma aproximação por causa do Natal e por isso pretendo manter até ao final o meu bom humor natalício. Então, Feliz Natal, tio. Tenha um bom dia. E Feliz Ano Novo. Tenha um bom dia. Apesar de tudo, o sobrinho saiu do escritório sem uma palavra de raiva. Parou à porta da rua para desejar boas festas ao empregado, que, embora estivesse enregelado, foi mais caloroso que Scrooge.
retribuindo cordialmente os votos. É outro maluco, resmungou Scrooge, que tinha ouvido a conversa dos dois. Ganhando 15 shillings por semana, com mulher e filhos para sustentar, ainda vem falar em Feliz Natal. Vou acabar num hospício. O maluco de quem ele falava, ao abrir a porta para o sobrinho de Scrooge sair, tinha deixado entrar outras duas pessoas. Eram dois cavalheiros de boa aparência que agora aguardavam de pé no escritório de Scrooge, com as pastas e os chapéus nas mãos. Eles seguravam livros e papéis e cumprimentaram-no com a cabeça. Scrooge and Marley, presumo, disse um deles consultando a sua lista. Tenho o prazer de falar com o Sr. Scrooge ou com o Sr. Marley? Marley morreu há 7 anos, respondeu Scrooge. Esta noite faz exatamente 7 anos da sua morte. Sim, mas estamos certos de que a generosidade da firma permanece representada pelo seu único sócio sobrevivente, disse o cavalheiro, entregando o seu cartão de apresentação. Ao ouvir a ameaçadora palavra generosidade, Scrooge amarrou a cara, balançou a cabeça e devolveu o cartão de apresentação ao homem. Nesta época de festas, Sr. Scrooge, disse um dos cavalheiros pegando numa caneta, torna-se ainda mais urgente que façamos donativos aos necessitados, que têm sofrido muito ultimamente. Milhares de pessoas não têm como satisfazer as suas necessidades mais básicas e outras centenas de milhares sem o menor conforto. Mas não há prisões? Disse Scrooge. Sim, muitas, disse o cavalheiro, largando a caneta, indignado. E as casas de trabalho forçado? Perguntou Scrooge. Ainda funcionam, não? Infelizmente estão. Abertas, confirmou o homem. Quem me dera que pudesse dizer o contrário. As leis dos trabalhos forçados e contra os mendigos ainda estão em vigor, continuava Scrooge. A pleno vapor, senhor. Levei um susto. Pelo jeito que o senhor falou, eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa capaz de impedir o funcionamento dessas instituições tão úteis na nossa sociedade. Fico feliz por saber que estão bem. Estamos a tentar recolher fundos para dar algo de comer e beber a estes pobres. E um mínimo para que se possam aquecer. Porque estamos convencidos de que estas instituições têm muito pouco a dar para aliviar as necessidades da mente e do corpo desta gente, respondeu o cavalheiro. Escolhemos esta época do ano porque, entre todas, é aquela em que as necessidades mais se fazem sentir de forma dura e a abundância tem mais prazer em dividir. Qual será a sua contribuição, Sr. Scrooge? Que quantia posso colocar aqui em frente ao seu nome? Nenhuma. Prefere que o seu nome não apareça? Prefiro que me deixem em paz, falou Scrooge. Já que os senhores querem saber o que penso, eis a minha resposta. Não festejo o Natal e não me dou ao luxo de alegrar vagabundos. Contribuo para que o sustento das instituições de que falei antes. Isso é bastante para mim. Quem estiver a passar necessidades, que procure por estas instituições. Muitos não podem fazer isso. E outros preferem a morte. Que morram então, disse Scrooge. Ajudarão ao menos a evitar o excesso da população. E além do mais, desculpem, mas estou-me lixando para tudo isso. Pois não deveria, observou o cavalheiro. Isso não é da minha conta. Já é mais do que suficiente que um homem se ocupe dos seus próprios negócios, sem atrapalhar os negócios dos outros. Os meus ocupam todo o meu tempo. Boa tarde, senhores. Os dois cavalheiros, percebendo que seria inútil insistir, retiraram-se. Scrooge retomou o seu trabalho, ainda mais satisfeito consigo mesmo e com o seu humor melhor do que nunca. A história continua. Tem várias reviravoltas, por isso se chama um conto de Natal.
E eu trago aqui uma versão que faz aproximar esta história muito mais dos mais novos, que é o Conto de Natal, mas em banda desenhada. Muito giro. O texto não é tão grande. É uma edição com a colaboração da RTP, inclusive. E é um livro que está muito giro, muito bem desenhado e pode ser uma sugestão para vocês lerem ou darem a ler para os nossos jovens. Espero que tenham gostado da nossa sugestão e um bom Natal a todos.